Resolvido. Pronto. O que é que eu preciso fazer em primeiro lugar? Desenhar. Antes de desenhar, até ler, claro. Marília, casada com Jorge, no regime da comunhão parcial. Precisava dizer comunhão parcial? Não. Tiveram 3 filhos, Mateus, porque eu fui muito bonzinho aqui, né? Mateus, Maraísa e Simone. Mateus teve 2 filhos, Gustavo e Luan. Maraísa tem um filho, Marrone. Simone tem uma filha, Simária. Marília tinha como patrimônio particular uma casa. Eu fui tão maravilhoso com vocês que eu disse o que era patrimônio particular. Vai ter essa moleza na vida de vocês? Não. Na vida de vocês? Não, nem na prova. Nem na prova. Marília e Jorge tinham como patrimônio comum investimentos bancários no valor de R$900 mil. Mateus morreu em abril de 18. Marília morreu em maio de 20. Maraísa morreu em agosto de 2020. O pai de Marília, Wesley, ainda era vivo. Simone renunciou à herança da mãe. Como vai se dar a sucessão de Marília? Pessoal, antes de desenhar, falando sério agora, eu preciso identificar, deixar isso muito claro, o que é patrimônio comum do casal, o que é patrimônio particular do morto, para fazer o quê? Separar o que é meação do viúvo, separar o que é meação da morta, que vai integrar o patrimônio hereditário. Tá? Então eu tenho patrimônio particular R$1 milhão da morta, e eu tenho patrimônio comum, eu sou 900 mil, patrimônio comum. Por que é relevante isso? Porque não é 900 mil que entra na divisão de herança, é o quê? A meação. Né? 450 é de Jorge, que é meação, 450, patrimônio hereditário. Tudo bem? Então, antes também de desenhar, eu preciso ver o quê? Eu preciso ver que nem todo mundo vai dividir toda a herança. Né? Por quê? Porque o que é patrimônio particular, quem é que divide a herança? Quem é que vai dividir a herança correspondente ao patrimônio particular da morta? Os descendentes dividem, sim ou não? Sim. Os descendentes. O cônjuge divide ou não divide? Sim. Sim, porque regime da comunhão parcial, o cônjuge divide os bens particulares deixados pelo morto. Patrimônio comum, quem é que vai dividir essa herança? Descendente, sim ou não? Sim. Cônjuge, sim ou não? Não, ele já recebe a menção. Como se trata de concorrência sucessória com descendentes, não. Se fosse com ascendentes, dividiria sobre tudo. Mas como é com descendentes, só vai dividir o que é patrimônio particular do morto. Tudo bem? Então, é fundamental identificar isso. Identificar isso. O que é patrimônio comum, o que é patrimônio particular e quem vai concorrer em relação a cada um desses bens. Tudo bem? Agora sim eu posso desenhar. Marília, que é filha de Wesley, né? Casada com Jorge. E aí tiveram 3 filhos. Mateus, Maraísa e Simone. Mateus teve 2 filhos. Gustavo e Luan. Maraísa teve Marrone. Simone teve Simária. E aí Mateus morreu em abril de 18. Marília morreu em maio de 20. Maraísa é pós-falecida, né? Eu até vou colocar com um sinal diferente para não confundir pré com pós-falecido, tá? Tem diferença, sim ou não? Sim. Vou colocar um sinal diferente aqui. E Simone renunciou. Pronto. Wesley está vivo. O que é que acontece? Eu já sei quem é pré-morto, quem é renunciante. Eu posso identificar quem vai receber herança, quem pode e quer receber herança. Né? Beleza. Mateus pode receber herança, sim ou não? Não, por que não? Pré-morto. Morto herda? Mas Mateus deixou descendentes? Esses descendentes podem receber a herança que Mateus receberia? Então, Gustavo e Luan são herdeiros, vão dividir a herança. Maraísa pode receber herança? No momento da abertura da sucessão, pode, por quê? Porque ela é viva. Vivo pode herdar. Tudo bem? Então, Maraísa é filha que recebe herança. Qual é o problema?
ela morreu depois, logo na sequência, o que acontece? Direito de transmissão. Então Marrone vai receber aquilo que Maraísa recebeu, mas que não pôde entrar na partilha porque morreu logo na sequência da morte. Tudo bem? E Simone pode receber herança? Poder pode. Pode, mas não quis. Por que é fundamental saber isso? Porque Simone vai receber. Já que ela renunciou, não cabe o quê? Representação. Então ela é tratada como se nunca tivesse existido. Parou por aí? Por que não? Tem um cônjuge. Muito bem, Yasmin. Eu tenho um cônjuge que também vai dividir herança. Sobre todo o patrimônio hereditário? Não. Sobre alguns bens. Né? Então, inclusive na hora de desenhar, vocês identificam que Jorge vai receber patrimônio particular. Marrone vai dividir o quê? Dois. Patrimônio particular e patrimônio comum. E Gustavo e Luan, mesma coisa. Patrimônio particular, patrimônio comum, patrimônio particular, patrimônio comum. Tudo bem até aí? Agora eu preciso identificar o quê? A que título cada um vai receber. Por que isso é importante? Por quê? Para eu saber o quanto cada um vai receber. Jorge recebe a que título? Direito próprio. Maraísa, no momento em que a sucessão de Maria se abriu, que estava viva, recebe a que título? Direito próprio. E Mateus recebe herança? Não. Mas vai ser representado, conta como uma estirpe. Então, e aí por isso que eu preciso que vocês visualizem. Para o que era patrimônio particular de Marília, eu tenho quantas cabeças? O que era patrimônio particular de Marília, eu tenho quantas cabeças? Duas cabeças. Duas pessoas recebendo por direito próprio. Quem? Jorge e Maraísa, que se transmite o que era de Maraísa para o seu descendente. E eu tenho quantas estirpes? Uma. Vou dividir o patrimônio particular de Marília em quantos? Em 3. E o que era patrimônio comum? O que era meação da morta? Eu tenho quantas cabeças? Uma, que era de Maraísa e se transmitiu para Marrone. E eu tenho quantas estirpes? Eu vou dividir o que era patrimônio comum, que era meação de Marília, em quantas? Em 2 metades. Tudo bem? Muito fácil, né? Então, Jorge, que divide o patrimônio particular por cabeça, recebe quanto do patrimônio particular? Do patrimônio particular, eu vou dividir o patrimônio particular em quantas vezes? 3. Por que 3? Eu tenho 2 cabeças e uma estirpe. Então, 1/3 do patrimônio particular para Jorge. Marrone, por direito de transmissão, vai receber quanto do patrimônio particular? 1/3. E o que competiria a Mateus? O que competiria a Mateus? Mateus ficaria com quanto? 6. Mas ele está sendo representado por 2 representantes. Eu vou dividir esse 1/3 do patrimônio particular que competiria a Mateus por 2. Ou seja, do patrimônio particular, Gustavo recebe 1/6, Luan recebe 1/6. Fácil até aí? Agora o que é patrimônio comum? Eu tenho quantas cabeças? Uma cabeça. Eu tenho quantas estirpes? Vou dividir o patrimônio comum em quantas? 2 vezes, né? Marrone recebe metade. A metade que competiria a Mateus eu vou dividir entre os seus representantes. Como são 2, eu vou dividir em quantas vezes? Então, 1/4. Por que 1/4? Metade de metade, né? 1/4 para Gustavo, 1/4 para Luan. E o Wesley recebe ou não recebe? Não. Mas ele está vivo. Ele é de Ele classe mais distante, classe mais próxima exclui a classe mais distante. Ou seja, no final da situação, você vai ver o quê? O percentual de cada patrimônio que vai para cada pessoa. Você vai fazer essa conta. Fácil. Pode falar. Se Maraísa fosse pré-morta e não tivesse filho, Maria receberia, certo? Se Maraísa fosse pré-morta e não pós-morta, inclusive por isso que eu fiz questão de colocar com um símbolo diferente para a gente não confundir, não haveria filhos que quisessem ou pudessem, por quê? Mateus pré-morto, Maraísa pré-morta, ou deserdada, ou indigna, e Simone renunciante. Quem seriam os herdeiros mais próximos? Os netos, os 4 netos, que receberiam de que modo?
Por direito próprio, essa partilha se daria em quantas vezes? 4. Em 4, né? Já que ele disse assim, fingindo que não tinha cônjuge sobrevivente. Então, mesmo que Simone renuncie, caso seja para receber por netos e mais, receberia? Se não houvesse nenhum filho que pudesse ou quisesse, Se for do mesmo grau. todos os netos são chamados por direito, porque são o grau e classe mais próximo que pode e quer receber herança. Vai. Tudo bem? Muito fácil, concorda comigo? Concorda, Stephanie? É a melhor matéria que vocês vão pegar na faculdade, eu tenho certeza disso. Isso é verdade, mas não é fácil não. Famílias, presencialmente, não vai ser massa. Ah, muito melhor do que remoto. Porque ele pegou na remota. É, viu? Confia. O que foi, Ana Paula? É verdade. Tá vendo aí? Aí a monitoria. Pessoal. Uma última ressalva, na verdade. Tá? Se eu renuncio à herança de alguém, eu posso representar essa pessoa na sucessão de outra pessoa. Beleza? Vamos lá. Lembra do nosso caso em que... Era você que morreu? Carla morreu, deixando... Carla teve 3 filhos, né? Manuel, Edilane e Airo. Edilane morreu. Teve dois... Quem eram os filhos de Edilane? Larissa e Renato. Larissa e Renata, que são netas de Carla. Tudo bem, tem? Edilane morreu. Larissa falou assim, minha mãe era uma sacana, não quero 1 centavo daquela velha. Larissa vai e renuncia à herança de Edilane. Tudo bem, tem aí? Como é que a herança de Edilane vai ser partilhada? Tudo pra Renato. Toda para Renata. Tudo bem, tem aí? O tempo passou. E Carla morreu. E eu sofri calado. Vocês não pegaram essa referência. Eu tô ficando velho, meu Deus. E Carla morreu. Tudo bem? Manuel pode receber de Carla. Sim. Airo pode receber de Carla. Edilane pode receber de Carla. Não. Por quê? Porque tá com remota. Deixou filhas. Essas filhas podem representá-lo. Pode. Inclusive Larissa, que renunciou à herança de Edilane. Tudo bem? Romário teve 2 filhos, Ronaldo e Rivaldo. Ronaldo teve 2 filhos, Neymar e Casemiro. Ronaldo morreu em 2010, Neymar renunciou à herança dele. Romário morreu em 19, deixando R$1 milhão. Como é que eu vou partilhar essa herança? Neymar vai poder receber. Romário. Gente, vocês já viram a série da Netflix Sintonia? Já. Na 2ª temporada tem um personagem chamado Rivaldo. Hoje eu assisti o episódio que Rivaldo morreu. O spoiler. É, O spoiler também. Eu fiquei muito decepcionado, eu gostava tanto dele. Por gêmeos. É, exatamente. Dá-lhe spoiler. Beleza, Ronaldo morreu. Neymar renunciou à herança de Ronaldo. Tudo bem até aí? Só que a gente não está falando aqui da herança de Ronaldo, a gente está falando da herança de quem aqui? Romário. Romário morreu. Rivaldo pode receber herança. Sim. Ronaldo pode receber herança, Não. mas deixou descendentes, pode ser representado. Casemiro pode representar Ronaldo. Pode. Neymar, que renunciou à herança de Ronaldo, pode representá-lo para dividir a herança de Romário? Pode. Pode. Perfeito, né? Tranquilo? Então, terminamos esse assunto. Vamos falar do último assunto de sucessão legítima, que são os herdeiros necessários. Pessoal, atenção.